nos separando. Nós éramos tão felizes e o diabo acabou conosco. E ela abraçou meu pai, os dois reconciliaram e poucos dias depois minha mãe faleceu e no outro ano meu pai faleceu. Anos de trabalho, anos de lutas, colocada em um vaso sanitário por causa de um prazer momentâneo. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi trabalhou a vida toda, irmãos. Desde menino, Davi trabalhou no pasto. Se você pegar a história de Davi, você vai ver que Davi nunca deixou de trabalhar. Nunca. E Davi agora estava com aproximadamente 50 anos. A hora dele começar a desfrutar do seu trabalho. Na hora dele começar a descansar, usufruir, o diabo arma uma para ele. Ele se deixa ser lançado e ele destrói o ministério dele, destrói a vida dele. Eu quero falar com você sobre isso. Eu já vi muitas pessoas sofrendo. Segunda-feira mesmo eu estava pregando. E um homem e uma mulher, eles se aproximaram de mim no final do culto, numa grande igreja em Belo Horizonte. E ele disse para mim: pastor Jorge, eu estou destruído. Eu falei: o que foi? Ele disse: eu adulterei. Eu estou destruído, estou doente. Nosso casamento acabou, pastor. Um homem bonito, orei com ele. Ontem à noite, depois do culto da vitória, em Belo Horizonte, o pastor Jorge Rojas pregou, uma multidão. Na hora que eu passava no meio do corredor, uma mulher segurou minha mão e disse assim: pastor Jorge, pelo amor de Deus, ore pelo meu marido. Ele conheceu uma mulher. Meu marido era maravilhoso, pastor, e ele mudou-se completamente, ele está transtornado. Ore por ele. No dia que eu preguei essa mensagem aqui, no CIMEB, um homem me abraçou e disse: pastor Jorge, eu sou uma autoridade aqui no Rio de Janeiro. Sou pastor. Estava com tudo pronto para sair de casa hoje. Me ajude, pastor. Pastor de uma igreja de 3.000 pessoas. Ele me abraçou, me apertou tanto e disse: obrigado, pastor. Obrigado. Ele estava com aversão pela esposa dele, e o diabo pôs uma mulher mais formosa. E depois daquela manhã lá no CIMEB, na reunião no Rio de Janeiro, ele disse que os olhos dele foram escovados pelo Senhor. Aquela escama caiu e ele começou a ver virtudes na esposa dele. Algumas coisas podem nos levar ao adultério. Já aconteceu de muitos homens de Deus não terem vigilância e eles se tornam pessoas facilmente presas pelo inimigo. Tem um canal de televisão que você devia ter na sua casa, Discovery. Eu não sei qual o número aqui, mas se tem algo que justifica você ter uma TV a cabo em casa, é o Discovery. Ele mostra os animais feridos, mostra os predadores, como que os predadores trabalham. Eu vi um dia uma cena que não me sai da mente. Um touro muito forte. O título é: touros matam leões e leões matam touros. Eles são inimigos, igual hienas e leões. E esse grande touro, os leões foram se aproximando dele, ele estava isolado. Ele estava numa posição e os leões, as leoas foram se aproximando. Leoas, preste atenção, você que é homem. E ele foi ficando isolado. E ele então vai se aproximando de um determinado lugar, talvez alguém assistiu, e ele começa a se atolar. Vai para a lama. As leoas percebem isso
E elas vão todas em cima dele. E pulam no seu dorso e começam a mordê-lo. E ele começa a gemer e pedir ajuda. Quando ele começa a pedir ajuda bem alto, alguns touros que estavam longe perceberam aquilo e voltaram e vieram. E entraram próximo da lama, no pântano. E começaram a chifrar os leões. E aqueles touros alinhados começaram a enfrentar os leões. E enfrenta daqui, enfrenta dali, búfalos. Aquela revolta. E os leões recuaram. Aí aquele touro consegue sair, aquele búfalo consegue sair da lama. Ele sai, mas ele estava todo ferido pelas dentadas das leoas e dos leões. Aqueles leões, aqueles búfalos o escoltam e o levam novamente para o meio do rebanho, como você está aqui, olha, no meio do rebanho. Mas aquele touro, por causa das feridas, ele olha, vê uma relva verde, ele resolve voltar para perto de onde os leões estavam. E quando ele volta para beber um pouco de água, novamente ele atola. Os leões estavam cansados, babando, porque já consideravam aquilo ali uma presa facilmente dominada. Aquele touro vai e atola. Os leões agora se reorganizam e vão em número dobrado. Irmãos, o Espírito Santo falando comigo. E eles entram dentro daquele pântano. E agora eram 4, 5 leões, leoas em cima do touro, e ele gemia. Os touros perceberam aquilo. E eles vieram, mas não podiam se aproximar mais, pastor Javes. Eles ficaram olhando, chorando, e viram aquele touro ser triturado, despedaçado, liquidado. Eles assistindo. Aí o chefe deles, dá para perceber que um é o líder. Ele faz assim: vamos embora. É isso que acontece com a pessoa quando ela se isola. Pastores de igreja grande, um dos maiores perigos é o pastor de igreja grande, irmãos. O pastor de igreja grande começa a sentir-se autossuficiente. Ele começa a isolar-se. Ele começa a crescer. E ele esquece que ele é ovelha. Eu falo isso por mim. Ele pensa que ele vai conseguir resistir, que ele vai ter forças, e não consegue. Nós somente seremos vencedores, irmãos, se nós estivermos unidos e tivermos alguém do nosso lado, se nós formos próximos da pessoa, das pessoas, a classe a qual nós pertencemos, que são os pastores. É um perigo muito grande mesmo, você se isolar. Você pensar que não precisa de uma reunião como essa, você ir só para pregar, você não contribuir, você não pôr o seu ombro, não pôr o rosto no chão, arrumar um monte de compromissos para 11 horas, para 11h30, ficar com o celular ligado numa reunião. Esta reunião aqui, ela é de um valor incomparável para a sua vida, meu irmão. Isso não tem. Aqui você põe o rosto no chão, você está perto de um irmão aí que talvez não tenha o carro do ano, não tem 500 membros, não tem 1000 membros, não tem 10.000 membros, não tem um livro escrito, não tem nada, não é chamado para uma conferência, mas é um irmão de oração, é um irmão de jejum que fica do seu lado aí, olha, orando com você, e esse irmão passa para você coisas boas, bonitas. Davi estava sozinho, irmãos. Você percebe aqui a solidão desse homem. Pastor Jorge Rojas me disse uma coisa tremenda. Davi foi um homem que não sabia o que era o amor. Ele conhecia muitas pessoas, mas foi um homem que nunca foi amado, nunca foi respeitado como ser humano. E agora que ele iria ser respeitado não como um guerreiro,
não como homem que matou o gigante, mas como ser humano, o reino estabilizado, o diabo vem e joga-o por terra. A minha oração é: Deus, não me deixe ser um homem solitário. Os leões estão por aí. Os leões estão por aí, os pântanos estão por aí. Segunda coisa, abandonar o temor do Senhor. Temor de Deus. Eu encontrei uma definição na Bíblia, que talvez você pode até não concordar, mas depois você analisa a raiz da palavra no grego e no hebraico. Temor é amor misturado com medo e respeito. Se você não tiver medo de Deus, você erra, irmãos. Você tem que ter mais do que respeito. Você tem que ter medo da santidade de Deus. Tem que te causar medo. Para mim, temor, que é o princípio da sabedoria, é a mistura de amor, medo e respeito batido em um liquidificador. Sai um homem que tem temor de Deus. Eu tenho receio da mão pesada de Deus na minha vida. Eu tenho receio das consequências do pecado. Eu tenho receio do Espírito Santo se entristecer dentro de mim. Eu subir para pregar em um púlpito e não ter uma gota de unção. Eu tenho receio de subir num púlpito e me tornar um homem hipócrita, um profissional do púlpito. Eu tenho medo de Deus fazer isso comigo. Eu não tenho só respeito. Respeito as pessoas têm por um policial e não avançam um sinal de trânsito porque ele está ali, mas não tem medo. Eu quero ter medo e respeito. Amor a Deus. As três coisas juntas. Eu quero saber que Deus, Ele não vai jamais me considerar inocente se eu brincar. Nunca pense que o propósito de Deus é nos realizar sexualmente. Nunca pense isso, querido. Alguém me disse assim: quando uma pessoa ensina sobre uma área, é porque ele tem problema naquela área. Isso é uma das maiores mentiras da psicologia. Tem verdades, contém verdades, mas é uma das maiores mentiras também. Quer dizer que Jesus Cristo então tinha problema com dinheiro, porque ele ensinava sobre o dinheiro. Ele tinha problema então com as ovelhas, porque ele ensinava sobre ser ovelha. Não é sempre assim, irmãos. Hoje em dia alguém vai ensinar sobre sexo, eles falam: essa pessoa tem problema sobre sexo. Isso é uma mentira do diabo. Muitas vezes nós nos fechamos e não queremos ouvir, porque você pensa que quem está falando tem problema nessa área. Graças a Deus eu não tenho. Estou falando para você uma palavra revelada por Deus, uma palavra de advertência. Não pense que o propósito de Deus é um homem de Deus se realizar sexualmente. O diabo vai trabalhar nisso na sua vida. O seu maior prazer nunca será você ter uma relação sexual como você tinha no mundo. A sua esposa não é uma prostituta profissional. Sua esposa não entende de posições, não entende de novidade. Ela não sabe deixar você louco na cama. Ela não sabe fazer você subir nas paredes e nem você sabe. Isso é coisa do diabo para pessoas que pensam que a vida se resume somente em sexo. Um pastor estava com um livro um dia desse, 100 maneiras de deixar a mulher louca na cama. 100 maneiras de deixar a mulher louca na cama. Isso é livro de pastor ler? A esposa está querendo ficar louca na cama e depois ficar louca também durante o dia na casa? Por que não se escreve livro 100 maneiras de tornar uma mulher feliz dentro de casa, como esposa de pastor? Quem vai num lugar desse para comprar livros, quem pega uma fita pornográfica para se inspirar, quem vai para um motel para ler, para perceber um canal,
pornográfico, isso é homem de Deus? Você vai me desculpar, mas não é homem de Deus, não. Isso é um homem que prega até a palavra de Deus, mas vai ficar muito surpreso quando Cristo buscar a igreja, irmão. Porque ele vai ficar aqui e não vai ficar alegre, não. A salvação não pode ser comparada a um lixo. Em nome da graça de Deus, muitas pessoas começaram a brincar. Tornaram a graça de Deus um favor, algo que se torna tão banal que vai para o lixo. E isso não é bom. Nós podemos nos realizar com a nossa esposa, com uma relação simples, limpa, bonita, higiênica, cheirosa, num momento muito prazeroso. Com palavras, com carinhos, com atitudes, que realmente você fala, Deus está aqui nesse lugar. Eu tenho encontrado homens pornográficos. Eu fui pregar em um congresso e nós saímos de Belo Horizonte e viajamos de Belo Horizonte até o norte de Minas, e um pastor foi falando o que ele fazia com a esposa dele. Ele disse, olha, a minha mulher está arrebentando, rapaz. A minha mulher, ela detona. Minha mulher, vou te dizer, viu? E falando com a esposa, falando sobre a esposa dentro do carro. E alguns gostam de ouvir, ficam cutucando. É mesmo? E como é que é, rapaz? Ela aprendeu com quem? Não, minha mulher, olha, eu fui vendo aquilo, falei, irmão, não expõe sua mulher tanto assim. Ele, que isso, Jorge, você é muito quadrado, rapaz. Você é quadrado demais, o homem tem que arrebentar, o reino de Deus já chegou. E lá no céu não vai ter sexo, a gente tem que botar para quebrar. E foi falando e tal. Tem que ser aqui enquanto pode. Irmãos, olha, eu já vi muitas pessoas pregando vazias. E muitas vezes eu já preguei também vazio. Mas eu desconheço alguém tão vazio como esse homem. Ele disse na volta, eu não sei por que as pessoas não me convidam para voltar no mesmo lugar. Eu procuro tratar bem todos. Ele dizendo, eu falei, porque você é um sujeito pornográfico. Deus não tem compromisso com você, você é sujo. Um homem sujo, da mesma boca não pode jorrar 2 tipos de água. Você é um homem que solta água doce e água amarga. Mude sua vida, sua maneira de ser. Piadas sobre sexo. Davi começou a brincar, irmãos. Davi começou a brincar. Brincou como muitos. Estes filhos de pastores que eu tenho encontrado, a maioria deles tem dito para mim, pastor Jorge, o meu pai adulterou, o meu pai errou, meu pai não tem autoridade. Quando Davi errou, olha os passos para ele se tornar um homem adúltero, negligência. No tempo que os reis saíam para a guerra, Davi começou uma nova era, uma nova etapa, um novo tipo de reis, os reis que não iam para a guerra. Está vendo como que a história muda? Outra coisa, ele era um homem que estava à tarde passeando no jardim, um homem que estava ali ocioso. Olha o que a ociosidade faz. Olha como que a ociosidade, se você é uma pessoa ociosa, você corre perigo. Ele cobiçou alguma coisa que não pertencia a ele, a cobiça. Então isso é muito perigoso. E quarto, ele se sujou. Antes dele se purificar, a mulher se purificou. Quando uma ovelha vê que o seu pastor é sujo, ela quer distância daquele homem. E ela quer se limpar. Essa mulher aqui quis se limpar. Olha as consequências do ato dele. Assassinato de um servo. Morreu esse servo aqui dele, marido dessa mulher. O filho de Davi morreu. Prostituição. Também pregar aqui, mas eu sei que se ele estivesse aqui, por exemplo, nessa manhã, antes de acontecer um deslize na vida dele, não existiria nenhum banco vazio aqui. Está vendo como que as coisas acontecem rapidamente? Hoje eu estou aqui, hoje vou ser honrado, hoje alguém te chama. Sábado passado, um casamento de um jogador do Cruzeiro.
O pastor dele iria fazer o casamento. A igreja lotada, imprensa, todos lá. Na semana, a mulher confessou que adulterou. Ele não pôde fazer o casamento. Casamento na nossa igreja. Haviam solicitado o templo emprestado. Era o sonho do irmão fazer o casamento com o membro da igreja dele, esse jogador do Cruzeiro. Uma alegria, imprensa, a rua entupida de carro. Eu não quis nem ir fazer o casamento, eu pedi que o meu pastor auxiliar fizesse. A noiva triste, deprimida, porque ela amava aquele pastor. O noivo, o rapaz do Cruzeiro, entristecido, e o rapaz falou: eu não consigo mais. Eu não quero ver aquele homem realizando meu casamento. O filho de um pastor pediu para o pai dele não fazer o casamento dele, irmãos. O filho disse: papai, eu vou pedir ao senhor uma coisa. Não faça meu casamento, pai. Por que, meu filho? O senhor é um homem adúltero, pai. Meu irmão, se o Caio pudesse pensar, se o pastor Caio pudesse voltar atrás, irmãos, ele diria: meu Deus, me ajude. Se o pastor Jimmy Swaggart pudesse voltar atrás, se outros homens de Deus, o Narciso Zilek e outros aí, homens, autoridades, irmãos, pudessem voltar atrás, eles voltariam. Talvez eles nunca ouviram uma palavra como você está ouvindo aqui de manhã. Foram tocando a vida. Passa a mão aqui, esbarra na secretária, pega na mão dela, dá um presente. A secretária se curva com o papel e os seios se expõem. Você brinca e diz: você está tão bonita. Você passa para lá e fala: ah, se eu te conhecesse antes. Ah, que mulher, puxa, que perfume. Se alguém talvez tivesse dado uma advertência a eles não seriam motivo de vergonha e chacota nacional e continuariam reunindo multidões. Por quê? O pastor Jimmy Swaggart foi pregar em Belo Horizonte há 2 anos atrás. Ele pôs uma condição para falar para os pastores, sabe qual? Que ninguém perguntasse a ele sobre o adultério. Você já pensou, pastor, irmãos, que todos nós amamos, e quando eu cito esses nomes aqui, eu cito com tremor e temor. Um homem que me fazia sábado de manhã e eu não saía para o clube para jogar meu futebol. Eu dizia para o meu filho: espera um pouco, Tiago. E com a caneta nas mãos, eu pegava um papel em branco e escrevia o esboço do Jimmy Swaggart. E ele pregava, ele andava para lá e pulava para cá e dizia: roda, e o fogo. E eu falava: meu Deus, me ensina a ser com esse homem. Eu queria pregar igual a ele. Queria, e o povo pulando, e o povo saltando. Deus, que maravilha. E eu esboçava a mensagem. E depois de 1 hora, 40 minutos de programa, eu saía dali animado, ia para o clube. Filho, que maravilha. Esse homem vacila. E com ele, várias pessoas perdem o emprego. Seus discos param de vender. Seus CDs param de ser vendidos. A televisão cancela o programa. Mas para mim o momento mais doloroso, eu estava no Rio de Janeiro assistindo a inauguração da TV que o pastor Fanini ia começar e assumir no Rio de Janeiro. Eu estava pregando no Rio de Janeiro e eu vi. Foi quando o filho do Jimmy Swaggart, quem assistiu isso, irmãos? Alguém deve ter assistido. Quando o filho dele, ele no altar, ele olha para o filho, pastor Jabes, e ele vai de encontro ao filho dele. E os dois se encontram na plataforma, no púlpito. E os dois chorando. Pai, meu irmão, para o meu filho, eu sou o maior exemplo. Eu tenho um filho que se chama Tiago. Ontem ele sentou comigo na cama e disse: papai, eu vou ser pastor. Ele tem 21 anos. Ele disse: pai, eu estou prestando vestibular para direito.
por ser um advogado, ele estava nos Estados Unidos, estava jogando na universidade lá. E ele veio, e ontem ela sentou comigo e disse: papai, eu vou pedir a Deus uma coisa, pai, que eu seja um homem igual ao Senhor. Não há prazer, irmãos, não há satisfação no mundo maior do que um filho dizer: pai, eu quero ser como o Senhor. Mãe, eu quero ser como a senhora, mãe. É uma responsabilidade. A irmã que dirige o culto, que é a mãe da Lana Holder, me disse agora mesmo: pastor Jorge, eu tenho falado em alguns lugares que o senhor é um pastor joia. Então eu falei: meu Deus. Uma outra irmã me abraçou e me beijou, um irmão me abraçou e disse: pastor, seus livros têm me ajudado tanto. Eu recebo os fax, 1000 cartas todos os meses, pessoas dizendo: pastor Jorge, aquela palavra irmão, nós temos que pensar nas consequências. Só tem algo que te faz parar: se você pensar nas consequências. Se você não medir as consequências, você continua brincando com o pecado. Deus, ele perdoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8, 9, 10. E as pessoas vulgarizam o perdão e a misericórdia de Deus. Porque ninguém descobriu a primeira vez. Porque ninguém descobriu a segunda. Porque ninguém descobriu a terceira. Você continua na quarta, na quinta, na sexta. Mas a taça de Deus vai enchendo. E uma hora derrama, irmãos. E derrama, e derrama, e derrama. É por isso que eu quero orar com vocês. Abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 5 e nós vamos orar. Pedir a Deus por nós. Pedir a Deus por nós. Sabe, pastor Jarbes, clamar a Deus. Clamar a Deus, irmão Antônio, pastor José, pastor Fraga, pastor Ernesto Onini. Clamar a Deus. Um homem de Deus de Belo Horizonte, gente. Um homem maravilhoso. Agora com 70 anos, 68 anos. Na hora que a igreja estava preparando a festa, 50 anos de ministério. Placa de ouro, placa de prata, pessoas convidadas para dar testemunho de como ele lhes ajudou, pessoas que receberam a bênção matrimonial, pessoas que que foram batizadas por ele, a festa da igreja, tudo bonito, convidados. Uma mulher disse: não, ele não merece isso. Mandou uma carta para a igreja, espalhou e disse: eu mantive um relacionamento com ele de 12 anos. Até o ano passado, ele vinha à minha casa furtivamente. Eu tenho as cópias dos cheques de motel. Eu tenho tudo. Esse homem não merece ser honrado. Rasga-se os convites. Cancela-se a filmagem. Dizem para todos os convidados: pare. Pessoas que foram batizadas dizendo: não pode. Esse homem me enganou anos. Os que fizeram o casamento, que ele fez os casamentos, será que meu casamento foi abençoado? Um alvoroço. Arrancaram da porta do salão da mocidade. O salão tinha recebido o nome dele. Já estava lá a placa: salão de mocidade, fulano e tal. Arranca tudo. Vale a pena, irmão? Vale a pena? Provérbios 5 diz assim: filho meu,
Atende a minha sabedoria e a minha inteligência. Inclina os teus ouvidos, para que conserves a discrição. Isto é, para você não ser má notícia. E os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel. E as suas palavras são mais suaves do que azeite. Mas o fim delas é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos, e não sabe. E não o sabe. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, do homem adúltero também, né? E não te aproximes da porta da casa dele, ou da casa dela, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entres em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua cisterna, da tua própria cisterna e das correntes do teu próprio poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, seu esperma ir para outro lugar, e pelas praças os ribeiros de águas sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andaria cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura. Perdido, cambaleia. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Ore por você. Se você tem uma mulher loura, o diabo vai tentar colocar uma mulher diferente da sua mulher. Se você tem uma mulher de cabelos pretos, o diabo vai tentar uma mulher com um cabelo diferente dela. Se você tem uma mulher baixinha e gordinha, ele irá colocar uma outra mulher com outro biotipo. Se a sua mulher é magra, alta, ele vai procurar colocar uma pessoa mais cheinha. Se você tem uma pessoa da pele clara, o inimigo vai tentar colocar uma pessoa da pele morena. Se você tem uma pessoa da pele morena, ele vai tentar colocar uma pessoa da pele clara. Se a sua mulher fala alto, se o seu marido fala alto, ele vai colocar alguém que fala baixo. O inimigo vai te servir com alguma coisa que você não tem. Filho meu, dá-me teu coração. Perceba a maldade do diabo. Davi reassumiu o trono, mas nunca mais ele foi a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais. O perdão de Deus vem para todos nós, mas as consequências, elas também nos acompanham. Eu posso escolher não pecar ou posso escolher pecar. O que eu não posso escolher são as consequências.
Eu posso escolher hoje comprar um revólver e sair pela rua matando as pessoas. O que eu não posso escolher é depois que eu matar alguém. Aí alguém já vai decidir por mim. Você pode escolher ser um homem santo. E as consequências Deus escolhe para você. Mas se você escolher errar e pecar e se sujar, não vai ser Deus quem vai escolher, amor. Vai ser o verdugo, Satanás. Você que já errou e Deus te perdoou, lute para você não se sujar mais. Você que corre perigo, clame a Deus. Você que está num ambiente sujo e se sujando e sujando alguém, pare hoje. Eu lutei para não pregar essa mensagem, pastor. Lutei até o último minuto. Eu não queria pregar. Mas o Senhor me disse também para eu pregar. Tem uma canção que fala sobre a via dolorosa nesse CD lá da nossa igreja. Podia pôr ele para tocar enquanto nós vamos orar. Jesus não merece sofrer por nós. Ele já sofreu o que ele tinha que sofrer. Hebreus capítulo 6 está escrito: não exponha Jesus Cristo novamente à vergonha. Já basta o vitupério. Quem volta à lama é como se estivesse expondo Cristo à vergonha que ele um dia já passou, novamente crucificando a Jesus. Ele não merece isso.